Narrar uma história, torná-la viva através das imagens e permitir que muitas pessoas a conheçam é um trabalho complexo e nem sempre fácil de realizar. Às vezes sentimos a necessidade de contar sobre a nossa terra, no meu caso a Sardenha. Outras vezes somos atraídos por lugares e realidades distantes, terras que muitas vezes apresentam certas semelhanças com o nosso ambiente. Pessoalmente, tenho uma forte paixão por ilhas, a ponto de enfrentar longas viagens, situações de perigo e, às vezes, consideráveis desconfortos para documentar a cultura, a história e o ambiente natural de outras terras banhadas pelo mar. Na parte mais meridional da Suécia existe uma infinidade de pequenas ilhas. Elas são o resultado de uma intensa atividade glacial que, no Mar Báltico, ao longo do tempo também levou à formação de algumas ilhas muito grandes. Entre elas, Åland e Gotland são as maiores de toda a Suécia. Estendendo-se quase paralelamente à costa sueca, Åland tem um aspecto muito peculiar. É uma ilha com quase 140 quilômetros de comprimento e apenas 16 de largura. A superfície totalmente plana esconde o Alvaret, um excepcional planalto calcário que, com o início do terceiro milênio, tornou-se patrimônio da humanidade. Concentrado na parte mais meridional, ocupa um terço de toda a superfície da ilha. Em grande parte, apresenta-se como uma vasta planície calcária, escondida no subsolo por uma fina camada de humus que a recobre. Em alguns pontos onde o tempo e a ação do homem interromperam sua continuidade, é possível observar a seção da camada calcária abaixo e da camada orgânica que a cobre. A ilha de Åland é habitada ininterruptamente desde a distante pré-história. Os primeiros habitantes, que viveram há 5.000 anos, viviam de caça e agricultura e utilizavam o fértil Alvaret para o pastoreio dos rebanhos. Na parte sudoeste da ilha, o Vale de Morbiulanga é formado principalmente pelo vasto e impressionante Sør-Alvaret, um piso calcário com 250 km² que se estende até a costa ocidental. Erodido pelos ventos e pelo mar, deixa entrever o tamanho e a consistência dos sedimentos que o formaram. Percorrendo a ilha, encontramos inúmeras evidências da vida do passado. Várias remontam à Idade do Bronze, outras à do Ferro, e algumas são de fabricação mais recente. São a memória visual de um passado distante, quando a vida era muito diferente da atual. É surpreendente observar como, desde as origens da história humana documentada, todos os povos dão muita importância a satisfazer suas necessidades espirituais, mesmo que reconstruir os costumes e as tradições seja uma tarefa nada fácil. Alguns sítios contam sua história de forma clara, a ponto de os estudiosos não terem dúvidas sobre suas origens e os povos que os criaram. Outros achados, por outro lado, ainda hoje dividem os especialistas, que só podem formular teorias mais ou menos verossímeis. Os aspectos históricos representam apenas uma parte das inúmeras atrações de Åland. A atmosfera singular, junto com a beleza inesperada de suas paisagens, constitui um forte atrativo para os milhares de suecos que passam aqui suas férias todos os anos. A ilha, pouco conhecida pelos fluxos turísticos internacionais, ainda permite saborear o prazer da descoberta e ouvir os silêncios da natureza. As pedras colonizadas por musgos e líquenes, as águas plácidas da lagoa sempre levemente agitadas, o suficiente para animar o ambiente, e a cor do céu que se reflete intensamente nos espelhos d'água, são elementos capazes de tocar profundamente nossos sentimentos e de nos transmitir aquelas sensações agradáveis que a natureza generosamente nos oferece, de forma tão bela e serena.
Foi justamente a forte atração que essa paisagem exerce que despertou em mim o desejo de conhecer a ilha. Um aspecto determinante é justamente a presença de algumas belíssimas zonas úmidas. Trata-se principalmente de ambientes lagunares que recebem aporte e reciclagem de água do mar. Os movimentos periódicos e regulares das marés transferem grandes quantidades de recursos alimentares, capazes de atrair inúmeras espécies de aves para o território. Minha paixão pela vida das aves e meus estudos sobre seu comportamento me trouxeram a esta terra na estação do outono. Duas vezes por ano, na primavera e no outono, a ilha se torna um importante ponto de parada para centenas de milhares de aves migratórias, que vão e vêm entre o norte e o sul da Europa e a África. Concentradas principalmente no extremo sul da ilha, elas se alimentam, descansam e encantam os observadores de aves que vêm de toda a Europa para observá-las. São várias centenas de entusiastas que, equipados até os dentes e ansiosos para capturar os movimentos frenéticos da migração, adoram chegar a esta pequena e pitoresca ilha sueca e ocupar a área ornitológica. O interesse pela vida das aves não tem idade. Silenciosas e concentrados. Encontramos pessoas de idade avançada, acompanhadas de outras muito jovens. Alguns cultivam esse interesse saudável em família. Me chama especialmente a atenção esta família, onde pai, mãe e 2 filhos, sendo um deles bem pequeno, se dedicam à observação de aves. São lições de vida importantes que contribuem não só para fortalecer os laços familiares, mas também para transmitir uma intensa educação em valores ambientais. Provavelmente, quando crescerem, esses jovens sentirão mais satisfação em observar as aves do que em caçá-las. O número de pessoas que se inspiram no mundo das aves está crescendo continuamente. Talvez o que os fascine seja o canto, o voo, ou talvez algo que desperte sua curiosidade. São os movimentos desajeitados que as aves fazem quando caminham pelo chão para se alimentar e matar a sede. Outros gostam de observar os detalhes das penas, as cores e as nuances, impossíveis de perceber a olho nu devido à distância que os separa das aves. Muitos observadores de aves foram caçadores durante muitos anos. Normalmente, os apaixonados pela caça também são pessoas que gostam de proteger o meio ambiente. Alguns quiseram se desafiar com um tipo de caça mais exigente e apaixonante, não mais um simples tiro e tudo acaba ali, mas substituíram a espingarda pela mais intrigante máquina fotográfica ou filmadora, ou simplesmente pelo binóculo, e os animais puderam continuar vivendo em seu ambiente. A observação de aves praticada em qualquer lugar, mas os melhores resultados em locais equipados. Frequentemente, os parques ou reservas naturais possuem postos de observação com pequenas janelas, de onde é possível avistar os animais em seu habitat sem perturbá-los. Em outros casos, aves menos ariscas podem ser observadas sem qualquer proteção de camuflagem, desde que seja mantida uma distância que não assuste os pássaros. Minimizar os movimentos e falar em voz baixa, especialmente quando se está em grupo, são regras fundamentais. Essa atmosfera agradável me contagia, tanto que por alguns instantes deixo a câmera de lado e aprecio a potência ótica do telescópio. Estamos em Capo Sud, na Reserva Natural de Ottemde. Aqui, uma importante estação ornitológica realiza o monitoramento das numerosas espécies de aves, algumas migratórias, outras residentes, que fazem desta ilha um dos observatórios ornitológicos mais importantes da Europa.
O extremo sul de Land apresenta características botânicas e faunísticas muito importantes, atrações irresistíveis para estudiosos que vêm aqui de todas as partes do mundo. No passado, o rei sueco Carlos X Gustavo mandou construir um impressionante muro de pedra, que ainda hoje se encontra em ótimo estado de conservação e que se estendia da costa leste até a costa oeste, de mar a mar, de modo a cercar completamente a reserva e confinar as espécies animais mais importantes. Na parte mais interna, o ambiente não mudou. A floresta ainda intacta e sem sinais ligados à modernidade ainda permite respirar o ar do passado e imaginar aquele mundo agora distante, sem as feridas causadas pelo egoísmo do homem. Quando o rei ordenou a construção do Grande Muro, seu principal objetivo era proteger a considerável população de cervos que se reproduzia com sucesso entre as florestas de Ottembi. Esses elegantes mamíferos exercem um forte fascínio. Embora nem sempre seja possível encontrá-los devido ao seu comportamento reservado, tivemos o privilégio de filmar alguns cervos nas primeiras luzes da manhã, quando começam a se mover em busca de alimento. Parece que os cervos apreciam especialmente se alimentar de manhã bem cedo. O olhar doce e constantemente atento faz imaginar o quanto são desconfiados em relação aos seres humanos e ao ambiente ao redor, sempre vigilantes. Eles não conseguem distinguir o caçador armado de espingarda do homem equipado com binóculo, que se alegra ao observar os pequenos fragmentos de sua existência. O farol de Langerik domina a parte mais meridional da reserva e da ilha. Nas suas proximidades, milhares de patos e gansos pousam e decolam durante a migração. Os recém-chegados sobrevoam e observam cuidadosamente o local. Depois, enquanto inspecionam a área, realizam manobras de aproximação ao solo em busca de espaços livres entre as aves que já pousaram. Em seguida, descem lentamente de altitude até tocarem o solo. Antes de retomar a viagem, precisam recuperar as forças. Fazem, por assim dizer, o abastecimento de combustível antes do voo. Por esse motivo, alimentam-se avidamente, sem parar. Se ficassem sem energia, seriam obrigados a um pouso de emergência em um lugar hostil e desconhecido, e sem a segurança dos companheiros, que de qualquer forma continuariam a viagem. Descansados e saciados, lá estão eles novamente em voo. Assim que atingem certa altitude, organizam-se em formação e voam em direção ao destino. Na ilha de Åland, o dia está chegando ao fim. Para chegar à costa sueca, percorremos os mais de 6 quilômetros da ponte mais longa da Europa, que liga a ilha à Escandinávia. Na penumbra da noite, com os postes acesos e o céu limpo, ela parece ainda maior do que realmente é. Pela manhã, com a luz do sol, podemos apreciar plenamente a grandiosa obra que liga o continente a Åland. As ilhas bálticas são atingidas por ventos especialmente fortes e vindos de todas as direções. O resultado mais evidente é o formato das árvores, que crescem orientadas pelo vento e pelo acaso. Poderíamos até chegar à ilha em um dia de calmaria, mas a presença de tantos moinhos de vento espalhados por toda parte leva a supor o quanto os ventos podem ser fortes e constantes nesta terra banhada pelo mar. Pesquiso e descubro que restam cerca de 300, mas no passado o número deles era muito maior. Algumas fontes confiáveis relatam que houve uma época em que havia 2.000 moinhos na ilha.
Os uivos e os assobios do vento, somados aos rangidos das pás giratórias e dos mecanismos de madeira que elas acionavam, nos fazem imaginar qual era a verdadeira música que os camponeses ouviam diariamente durante o trabalho árduo. O vento perdido pelos antigos e móveis moinhos agora impulsiona modernas turbinas eólicas e é transformado em energia limpa. Os moinhos de Olan, ainda hoje bem conservados, são muito semelhantes àqueles que encontramos na margem oposta do Báltico, nas ilhas estonianas de Saaremaa, Muhu e Malma. Mas há exceções. Este, construído à beira-mar, faz parte de um antigo assentamento habitacional e é o único que apresenta um estilo e um conceito estético diferente de todos os outros. Para descobrir a parte mais interna, é necessário subir até o topo. Os degraus, provavelmente reconstruídos em anos recentes, parecem aguentar o meu peso e o da câmera. Depois de passar pela pequena porta de acesso, observo o mecanismo e percebo que não é muito diferente daquele dos outros moinhos menores. Outro moinho, o maior da ilha, parece não pertencer à cultura desta terra. A conformação, os detalhes e as dimensões são típicos dos moinhos construídos nas coloridas planícies da Holanda, nos Países Baixos. A nordeste da reserva de Otembe, encontramos Christian Sederroth, um renomado ornitólogo e apaixonado guardião do farol. Com as chuvas de outono, chegar à sua casa não é tão fácil assim, mas talvez seja justamente isso que torna este lugar fascinante e selvagem. Olan é muito famosa por suas espécies de aves. Christian confirma que Olan é famosa por todas as aves que chegam. Ele diz que, nesta época, muitas aves escolhem esta ilha para se reproduzirem e muitas outras estão apenas de passagem. Elas vêm da Sibéria e voam em direção ao sul-sudoeste. Ele nos conta sobre um outono muito especial, quando conseguiu contar até 1 milhão de aves marinhas nos arredores, além de muitos pequenos pássaros terrestres que pousam no Jardim do Farol, onde quem quiser pode alugar um quarto na casa ao lado e receber explicações detalhadas sobre as aves que chegam. Ele afirma que o Farol da Vitória, a casa e o jardim parecem ser como um imã para os pássaros. Diz que, nos 15 anos em que mora aqui, já observou 300 espécies diferentes de aves neste jardim. Ele também destaca que percebeu que, nos últimos anos, os pássaros chegam um pouco mais tarde, na primavera, e também retomam sua viagem mais tarde. É isso que mostram as estatísticas anuais que ele elabora com confiança. Ele afirma que o motivo é, sem dúvida, o aquecimento global. Assim como Christian, todos nós aguardamos respostas firmes dos poderosos do planeta, que podem agir concretamente em favor do meio ambiente. Nós continuaremos filmando, denunciando o que está acontecendo no mundo. Christian continuará monitorando as anomalias que as mudanças climáticas provocam na vida animal. Cada um de nós deve fazer algo, mesmo que seja um gesto pequeno e aparentemente insignificante, pois cada contribuição, por menor que pareça, pode ter um impacto positivo e duradouro. Mais ao norte, no mesmo lado leste da ilha, tivemos o prazer de conhecer Stefan Lund, um homem verdadeiramente de outros tempos, com uma sabedoria e experiência que remetem a épocas passadas, um autêntico e experiente velho lobo do mar, que dedicou grande parte de sua vida aos oceanos e suas aventuras. O mar agora está mais quente. Já faz vários anos que não vemos mais o mar congelar. 10 anos atrás, o mar ainda congelava todos os invernos, até mesmo apenas algumas décadas atrás. Durante o período da guerra, congelava até a ilha de Gotlo, uma ilha que fica no centro do Báltico. No comando do navio, passei grande parte da minha vida navegando pelo mar. Naveguei para cima e para baixo por cerca de 40 anos. Os testemunhos diretos daqueles que vivenciaram as mudanças climáticas desmentem aqueles que negam a gravidade do fenômeno do aquecimento global.
Stefan, o velho capitão, ainda hoje comanda seu navio. Essa foi a impressão que tive ao encontrá-lo e ao ver o lugar onde ele vive, o farol de Ogby, situado no meio do mar, ligado à terra firme por uma península. Enquanto eu estava longe, durante uma visita aos meus pais, me informaram que esse farol havia se tornado automático. Então, para o Estado, passou a ser possível alugar a estrutura adjacente. Assim, pude me hospedar aqui nesta casa. Depois de algum tempo, finalmente foi possível também comprá-la. Sempre a meia pintura. Então, cerca de 40 anos atrás, quis mostrar minhas obras ao público. Por isso comecei a expor meus quadros junto com outros artistas. Aqui no farol, neste lugar tão especial e sugestivo, completamente cercado pelo vasto e imponente mar, eu organizo as exposições. Break time igual a 0.5 S. As pessoas vêm aqui de muito bom grado e com grande interesse. Afinal, quem não gosta dos quadros pode sempre admirar a paisagem. Stefan é conhecido no mundo todo. Os mais importantes meios de comunicação já falaram dele. Nesta ocasião, ele está feliz que a Terra-I, a televisão italiana, tenha mostrado ao público seu pequeno mundo, seu navio definitivamente ancorado na ilha de Olan. Os habitantes desta singular ilha báltica mostram com orgulho sua pertença à nação sueca. Nos jardins das casas, tremula a bandeira nacional. Nossa guia, Madame Elizabeth, nos convida a conhecer e experimentar um prato muito apreciado pelos ilhéus e pelos visitantes. Muito obrigada. Obrigada. Agora. Venha. Você quer? No breve trajeto que separa a cozinha do pequeno restaurante, observo como Elizabeth já antecipa o sabor do prato que leva à mesa, ansiosa para saborear junto conosco o prato típico da ilha, e penso em como a boa comida, para nós seres humanos, é não só fonte de alimento, mas de verdadeiro prazer. Para apreciar plenamente o sabor dos crocacor crocantes, é necessário comê-los quentes e acompanhados de geleia de mirtilo e leite. A curiosidade é grande, então eu também provo os crocacor. Provavelmente vocês também, se visitarem a ilha sueca de Olan, vão querer experimentar essa iguaria local que exige um preparo cuidadoso e tempos de cozimento bastante longos. O simpático restaurador de traços vikings nos explica como isso acontece. Ele diz que à noite cortam a carne de porco de modo a formar pequenos cubos compostos por partes de carne e de gordura. Depois acrescentam algumas especiarias e deixam a carne marinar durante toda a noite. Na manhã seguinte, trabalham as batatas, descascam, ralam e retiram a água. Depois, após adicionar também amido de batata e sal, criam uma massa. Neste ponto, já tem todos os elementos para formar os crocacor. Eles tomam muito cuidado para que não fiquem muito moles. Isso é muito importante porque, se isso acontecer, os crocacor se desfariam e cairiam em pedaços. Mas mesmo se acontecesse o contrário, se ficassem duros demais, também não ficariam bons. Depois de criá-los e avaliar a consistência, eles colocam na água fervente. Quando sobem à superfície, transferem para outra panela onde vão cozinhar por 1 hora e 15 minutos. Sorrindo, ela afirma que essa é a espera mais longa, quando aguardam que os crocacor fiquem prontos. O outono revela outra peculiaridade dos ilhéus, a sua paixão por abóboras. Elas estão por toda parte e não passam despercebidas. As formas, as cores, algumas grandes, outras pequenas, espalhadas pelos campos à espera de serem colhidas, dominam a paisagem. Todos os anos, na ilha, acontece uma verdadeira competição para conquistar o prêmio da abóbora maior, mais saborosa, mais peculiar em formato e cor, ou ainda o prêmio pela composição mais original exposta no jardim da casa. Os menus à base de abóbora também são especialmente apreciados.
Alguns agricultores as produzem e revendem no local. Para os compradores que desejam cozinhar os frutos carnudos, pouco importa se as formas arredondadas e a intensa cor laranja vêm acompanhadas de alguma imperfeição. Mas se a compra é feita com o objetivo de expor as abóboras em casa, então só as melhores do ponto de vista estético acabarão em destaque. A cor quente das abóboras traz aconchego, contribuindo psicologicamente para amenizar o rigor da estação fria nesta ilha do norte. Nossa viagem pela ilha de Olan continua em direção ao norte. Estamos nos movendo em torno dos 56 graus de latitude norte e 16 de longitude leste. Após uma breve parada para conhecer o antigo e fascinante castelo e sua interessante história, passamos pela cidade de Borgou e seguimos direto para a extremidade norte da ilha. A única estrada transitável atravessa, por muitos quilômetros, belas extensões de floresta, tão densas que escondem dos viajantes pequenos, mas encantadores lagos repletos de aves. Perto do extremo norte, a ilha é tão incrivelmente estreita que apenas algumas poucas centenas de metros separam um lado do outro. Mais adiante, a estrada principal se reduz a uma pequena trilha e termina onde a terra encontra o mar. A presença reconfortante do farol torna este lugar realmente fascinante. Foi construído em 1845, numa época em que os pontos de referência visuais na costa, sem os modernos instrumentos eletrônicos, ainda eram indispensáveis para a navegação. O gigante branco é cercado por inúmeras espécies botânicas, arbóreas e arbustivas, repletas de frutas convidativas, irresistíveis para os pássaros famintos. No subbosque, densos tapetes de ervas de cores suaves são o resultado de uma natureza que se mantém intacta graças ao respeito que temos por ela. O velho farol também serve como divisor de águas. De um lado, ventos fortes e constantes agitam o mar, do outro, a tranquilidade e o calor típicos dos ambientes costeiros a sotavento. Deixamos com melancolia a tranquila e pacífica ilha de Olan, a calorosa acolhida de seus habitantes. Estamos felizes por termos contribuído, ainda que em pequena parte, para mostrar a vocês as cores vivas e intensas, em alguns casos pálidas e opacas, desta terra estendida no Mar Báltico. Se um dia vocês decidirem conhecê-la, tenho certeza de que também não esquecerão facilmente as cores de Olan.